Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nessa tarde cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Aonde vocês estiverem, meus irmãos, nessa tarde, receba mais uma vez a presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, nessa tarde, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas muitas misericórdias, que mais uma vez, meu irmão, alcançou a minha vida, alcançou a minha casa, alcançou a minha família e alcançou também os inscritos do nosso canal. E é por isso que nós estamos aqui, meu irmão, nessa tarde, guardado pelas mãos do Senhor nosso Deus, para mais uma vez, meu irmão, estarmos meditando na santa palavra do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Estamos aqui, meus irmãos, nessa tarde, junto com o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Ele é o nosso ajudador, meu irmão, é o nosso consolador, é Ele que vai falar conosco nessa tarde pela sua palavra. E a minha Bíblia, meu irmão, já se encontra aqui aberta no livro de Hebreus 11 e no versículo 7, que nós vamos meditar na santa palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos falar, meu irmão, sobre os heróis da fé. Hoje nós vamos falar um pouco aqui dentro do livro de Hebreus a respeito da vida dos nossos irmãos, irmãs também, aqui que para nós, meus irmãos, são exemplo de fé para nós seguirmos aqui nesta terra. E vamos começar, meus irmãos, nessa tarde, falando a respeito de Noé. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração. Hebreus 11, versículo 7, para começar, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não viu, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda, maravilhosa nessa tarde, que o meu Senhor da glória preparou, meus irmãos, para o nosso coração. Quem conhece a palavra do Senhor, meus irmãos, conhece a história de Noé, sabe que o Senhor da glória, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, escolheu Noé ali no meio daquele povo, meus irmãos, e pediu para Noé preparar uma arca. E Noé, meus irmãos, ali obedecendo pela fé a palavra do Senhor nosso Deus, ele preparou a arca, meus irmãos. Ele preparou ali a arca, aonde o Senhor nosso Deus disse para ele que haveria um dilúvio. O Senhor ia destruir, meus irmãos, toda aquela terra através do dilúvio. E num tempo, meus irmãos, que não tinha chuva. Naquele tempo ali de Noé, o que regava a terra era um vapor, meu irmão, que subia ali de dentro da terra e molhava a terra. Não tinha chuva, não tinha ali como ter aquele dilúvio. O povo naquele tempo ali que Noé pregava o dilúvio, zombava era dele, meu irmão. Achava que Noé era com problema, que Noé não sabia nem o que estava falando, mas Noé, meus irmãos, estava sendo guiado pela palavra do Senhor nosso Deus e pela fé, meus irmãos, no Senhor da glória. Ele preparou a arca e quando a arca, meus irmãos, ficou pronta, o Senhor disse para Noé que era para Noé entrar dentro da arca, ele e toda a sua família.
toda a família de Noé foi salva. E junto com eles entrou também um casal de animal. Quem conhece a mensagem sabe que Noé foi salvo ali dentro da arca junto com a sua família, porque pela fé, meu irmão, eles obedeceu a palavra do Senhor nosso Deus. Pela fé, Noé, junto com a sua família e a sua esposa e as suas noras, entraram dentro da arca e o Senhor nosso Deus trouxe para eles ali o grande livramento, e toda aquela cidade, todo aquele povo sofreu, meu irmão, porque não obedeceu a palavra do Senhor nosso Deus. Mas Noé, meu irmão, junto com a sua família, pela fé, eles foi salvo. E olha o que vai dizer, meu irmão, também, a santa palavra do Senhor nosso Deus. Hebreus 11, e no versículo 8 vai falar de Abraão. Olha o que diz, meu irmão, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nessa tarde que o meu Senhor da glória preparou, meus irmãos, para o nosso coração. E hoje nós vamos passear, meus irmãos, dentro da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos meditar na santa palavra do Senhor nosso Deus, aonde o Senhor da glória vai falar conosco a respeito dos heróis da fé, vai falar a respeito dos nossos irmãos e irmãs que alcançaram, meu irmão, o milagre das mãos do Senhor nosso Deus pela fé. Olha o que vai dizer, meu irmão, a Bíblia Sagrada, em Gênesis 12, no versículo 1, a seguir diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão, Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, meus irmãos, a promessa do Senhor nosso Deus para Abraão, quando o Senhor chamou ele ainda não era Abraão, ele era só Abrão. Quando o Senhor chamou ele e disse para ele sair do meio da sua parentela, sair da casa do seu pai e ir para uma terra, meus irmãos, que ele não sabia aonde que era. E no livro de Hebreus, meus irmãos, aqui vem falando a respeito dele, a respeito da fé de Abraão. Aqui o nome dele já não era mais Abrão, era Abraão, porque o Senhor no decorrer do tempo mudou, meus irmãos, o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. E ele saiu, meus irmãos, obedecendo pela fé a palavra do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor disse para Abrão, para ele sair, meus irmãos, ali da sua terra, para ele sair ali do meio da sua parentela, dele sair ali da casa dos seus pais, o Senhor não falou para ele, meus irmãos, para onde que o Senhor ia enviar ele, que terra que ele ia. O Senhor só disse que era para ele ir, e ele foi, obedecendo pela fé a palavra do Senhor nosso Deus. Olha que Deus tremendo, meu irmão, o nosso Deus. Olha a promessa que o Senhor fez para Abrão ali em Gênesis, meu irmão, falando aqui no livro de Hebreus a respeito dele como um dos heróis da fé. Olha que palavra maravilhosa, meu irmão. Olha como a nossa fé é importante, meu irmão, para todos nós aqui sobre esta terra, para nós alcançar, meu irmão, as promessas do Senhor nosso Deus. Não tem outro jeito, meu irmão, para nós alcançar nossa vitória, para nós alcançar as promessas que o Senhor tem preparado para mim e para você, se não for, meu irmão, através da nossa fé. É pela fé, meu irmão, que nós alcançamos as promessas do Senhor nosso Deus. É só pela fé, meu irmão, não tem outro jeito. E olha o que vai dizer também, meu irmão, a palavra do Senhor nosso Deus. Hebreus 11, e no versículo 11, nós vamos falar de Sara, meu irmão. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz,
já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Olha, meus irmãos, que palavra maravilhosa nessa tarde. Olha que mensagem forte, meus irmãos, que o Senhor da glória preparou para o nosso coração. O Senhor agora está falando, meus irmãos, de Sara. Sara, mulher de Abrão. Os dois, meus irmãos, já era avançada em idade. Os dois, meus irmãos, já não tinha mais idade, nem dele ser pai e nem dela ser mãe, porque a palavra do Senhor vai dizer que Sara já havia cessado, meus irmãos, o costume das mulheres. Ela já não tinha mais ali, de maneira nenhuma, meus irmãos, olhando com os olhos naturais, ela ter condição de gerar um filho, mas o Senhor havia prometido para ela e para Abraão um filho, o filho da promessa. E o Senhor é fiel, meus irmãos. O Senhor é cumpridor de toda a sua palavra. E a palavra do Senhor, nosso Deus, vai dizer que pela fé Sara concebeu, avançada em idade, pela fé, porque ela teve por fiel aquele que lhe prometeu. Porque aquele que prometeu, meu irmão, ele é fiel para cumprir. Se foi o Senhor da glória que te prometeu, se foi o Senhor que falou, meu irmão, minha irmã, com você, ele é fiel para operar na tua vida e na tua casa e na tua família. E olha o que vai dizer, meus irmãos, também, a santa palavra do Senhor nosso Deus, Hebreus 11, e no versículo 18, hoje nós estamos passeando, meu irmão, aqui dentro do livro de Hebreus, falando a respeito dos heróis da fé. Olha o que vai dizer no versículo 18, sendo-lhe dito, e Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nessa tarde. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que Abraão, quando o Senhor pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque, ele foi, meu irmão, para o monte para poder sacrificar Isaque, porque a fé de Abraão era tão grande, era tão verdadeira, era tão sincera, que a palavra do Senhor está dizendo que a fé dele, ele tinha fé que ele poderia sacrificar Isaque, o seu filho, que o Senhor era poderoso para que dos mortos pudesse fazer ele viver novamente. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nessa tarde. Olha, meus irmãos, a fé tremenda desses heróis da fé. E isso é porque eu não vou falar, meu irmão, de José, eu não vou falar de Isaque, eu não vou falar dos outros heróis da fé que está aqui registrado dentro do livro de Hebreus, mas que você pode ler, meu irmão, minha irmã, dentro da tua casa. Se você ainda não leu sobre os heróis da fé, no livro de Hebreus 11, você pode ler, meu irmão, minha irmã, que você vai ficar impactado com a vida desses homens e dessas mulheres, que o Senhor nosso Deus operou grandemente na vida deles, por causa da fé, meu irmão. A fé deles no Senhor era tremenda. A fé deles, meu irmão, era uma fé extraordinária. Era uma fé que tocava o coração do nosso Deus. E o nosso Deus, meu irmão, ele opera na nossa vida, ele opera na nossa casa e na nossa família. É de acordo com a nossa fé. É quando nós depositamos, meu irmão, a nossa fé com verdade, com sinceridade, na presença do Senhor nosso Deus. E olha o que vai dizer, meus irmãos, aqui no Hebreus 11, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor para nós terminar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Olha, meus irmãos, que palavra maravilhosa. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar o Senhor nosso Deus, porque é necessário, meus irmãos, que todos aqueles que se aproximam do Senhor creia que o Senhor existe e que ele é galardoador, meu irmão. Ele é recompensador daqueles que o buscam. É ele quem recompensa, meu irmão, cada um de nós. É ele que opera nessa tarde na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, conforme a nossa fé, meu irmão. É a nossa fé que vai chamar a atenção do Senhor nosso Deus. É quando nós, meus irmãos, nos colocamos diante do Senhor nosso Deus, com o nosso coração sincero, com a nossa
nossa fé sendo ali verdadeira na presença do Senhor nosso Deus. Porque não vai adiantar nada, meu irmão, se nós buscarmos o Senhor em oração, apresentando a nossa vida, apresentando a nossa casa e a nossa família nas mãos do Senhor nosso Deus, se a nossa fé, meu irmão, ela não for uma fé verdadeira, se ela não for uma fé que vai tocar o coração do nosso Deus, porque quando nós, meu irmão, se colocamos diante do Senhor, Ele olha aqui, meu irmão, é dentro do nosso coração, aonde está o nosso coração, como que nós estamos buscando o Senhor nosso Deus. Todos os personagens da Bíblia, meus irmãos, eles alcançaram o milagre, porque eles colocaram a sua fé em ação. A fé deles, meus irmãos, era que tocava o coração do nosso Deus, e pela fé deles, eles alcançaram o milagre, eles alcançaram a vitória, eles alcançaram coisas, meus irmãos, que aos nossos olhos era impossível acontecer. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é tremenda para o nosso coração nessa tarde. A palavra do Senhor nosso Deus é fiel. A palavra do Senhor nosso Deus, meu irmão, ela toca o nosso coração. E nós podemos ver, meu irmão, dentro da palavra do Senhor nosso Deus, como que o Senhor opera, meu irmão, na nossa vida. Como que Ele pode operar na minha vida. Como que Ele pode operar na minha casa e na minha família. E na tua vida e na tua casa e na tua família. É através da tua fé, meu irmão, minha irmã. É a nossa fé genuína, verdadeira, que vai tocar o coração do nosso Deus. E quando o coração do Senhor é tocado pela nossa fé, Ele opera um milagre, meus irmãos, na nossa vida e na nossa casa e na nossa família. Então guarda, meus irmãos, nessa tarde, esta palavra tremenda dentro do teu coração. Guarda a palavra do Senhor nosso Deus, meu irmão, e que nós possamos em outras oportunidades estar falando um pouco mais dos heróis da fé, falando da fé dos nossos heróis da Bíblia Sagrada, que alcançou milagre, que alcançou vitória, que alcançou as promessas do Senhor nosso Deus, que o Senhor operou grandemente na vida deles. Não era porque, meus irmãos, eles eram melhor do que nós, não. Não era porque eles viviam em outro tempo, não, meus irmãos. É por causa da fé. O que operou o milagre na vida deles foi a fé deles, colocada na pessoa do nosso Deus poderoso. Que nessa tarde, meus irmãos, a nossa fé possa tocar o coração do nosso Deus, e que o nosso milagre, a nossa vitória, nós possamos alcançar das mãos do Senhor nosso Deus através da nossa fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente nessa tarde. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe grandemente a tua família. E querendo o Senhor nosso Deus, meu irmão, se Ele me permitir, amanhã estaremos aqui de volta, buscando o Senhor nosso Deus, 6h da manhã, meu irmão, estaremos aqui novamente com a oração do dia, e eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem nessa tarde, receba mais uma vez o meu abraço, o meu carinho e o meu bem-vindo para todos os inscritos do nosso canal. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês puderem nessa tarde, compartilha mais uma vez o nosso canal, meu irmão. Se vocês puderem também, deixa também o teu joinha. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, meu irmão, nessa tarde, para nós caminhar junto, meus irmãos, nós vamos glorificando e adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Mas tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, faça para a glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Faça para que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida e na tua casa e na tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe grandemente nessa tarde. E aonde você estiver agora, receba o meu abraço, o meu carinho, meus irmãos, e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. E até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser. Ficam todos nesta tarde na doce paz do Senhor Jesus.